Olá pessoal, tudo bem com todos? Então, estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos, né? Para junto finalizarmos a nossa disciplina de cirúrgica 1, né? Lembrando que hoje é o nosso último encontro antes da nossa avaliação, que foi já marcada desde o primeiro dia de nossa aula na plataforma para o dia 25/9. Então, hoje, né, nós vamos terminar a nossa disciplina, né, até onde nós conseguimos ir, e só a nível de conhecimento para toda a turma, tá? Para que vocês fiquem antenados e que não fiquem pouco perdidos naquilo que eu já expliquei, naquilo que eu já falei, de exercícios que eu já passei para vocês. A segunda parte da nossa prova, a segunda etapa, assim falando da nossa avaliação, da nossa segunda avaliação, ela começa na página 33, né? Falando aí de medidas de segurança. Essa de medida de segurança para frente é assunto da nossa segunda avaliação, que foi marcada já desde o primeiro dia de aula com vocês online, na data do dia 25/9. Já vai estar postada nesta data para vocês a avaliação de cirúrgica 1, ok? E aí, pegando aí os nossos compromissos, né, as nossas teorias, né, da nossa disciplina, eu quero que vocês peguem comigo, por favor, junto na página 56. Eu quero que vocês peguem comigo na página 56 da matéria de vocês, tá bom, pessoal? Na página 56. Na página 56, literalmente falando, né, o assunto é sobre ferida cirúrgica. Existem vários tipos de feridas, né, na qual vocês vão cuidar, na qual vocês vão acompanhar, home care, casa de idosos, de repouso, LPI, né, hospitais e assim por diante. As feridas cirúrgicas, elas apresentam suas respostas de cicatrização dependendo do metabolismo do paciente, né? De que forma que eu posso interpretar isso? Como que é a cicatrização de um diabético? Como que é a cicatrização do não diabético? Como que é a cicatrização do imunodeprimido, imunossupressor? A pessoa tem imunidade baixa. Como é a cicatrização de quem tem imunidade normal? Como é a cicatrização de quem tem excesso de tecido adiposo, que eu chamo de pessoas obesas? Então, na literatura, a resposta metabólica, né, ela é a que vai dar para nós o parecer sobre as fases da cicatrização de uma ferida. Não depende só do médico, não depende só do antibiótico, não depende só, né, da enfermagem fazer curativos para ter uma boa cicatrização, seja de primeira intenção, de segunda intenção, de terceira intenção. A gente vai falar um pouquinho sobre elas? Não. Tem que ter também a condição do metabolismo do meu paciente. Como que é o meu metabolismo? Como que é o metabolismo do meu paciente? Ele é diabético, ele é hipertenso, ele é renal crônico, ele é obeso, né? Ele tem imunidade baixa, ele tem imunidade alta. Então isso tudo, gente, contribui para que eu saiba identificar as deficiências do processo de cicatrização deste paciente, ok? E lá na literatura fala que as lesões, né, elas são divididas em várias formas. Igual fala, uma ferida pode ser descrita como a solução de continuidade das células, segue-se então a cicatrização da ferida, que é a restauração dessa continuidade. Então a gente tem feridas limpas, feridas sujas, feridas limpas e sujas, a gente tem feridas contaminadas, a gente tem feridas laceradas, a gente tem feridas contusas,
né? Então, cada tipo de ferida que chega para nós também no hospital é uma classificação diferenciada de ferida. Ferida com corpo estranho presente nela, tocos de pau, né? Por exemplo, faca, feridas, né, que foram pessoas esfaqueadas que chegaram com facas, né, transfixado no ombro, no braço, no abdômen, na coxa, e é uma observação que eu acho que todo mundo, eu creio, eu sei, né, eu penso que todo mundo sabe que corpo estranho na ferida, né, até chegar o ambiente hospitalar, atendimento hospitalar, né, não no ambiente pré-hospitalar, no ambiente hospitalar não se deve retirar o corpo estranho que está presente no corpo do paciente, porque aquela retirada pode trazer um trauma maior para o paciente, seja faca, seja um ferro, seja um toco de pau, seja uma agulha, seja qualquer tipo de material que é corpo estranho, pode danificar, pode trazer traumas para esse paciente. Então, na verdade, qual que é a melhor conduta? Levar o paciente da forma que ele está, com aquele corpo estranho alojado nele, né? Seja na cabeça, seja na boca, seja, né, entre os dentes, na gengiva, em qualquer localidade do organismo. A gente nunca deve tirar o corpo estranho do paciente. Esse corpo estranho ele só vai ser retirado dentro do ambiente hospitalar. Ambiente pré-hospitalar, não. O que seria um ambiente pré-hospitalar? Ambiente pré-hospitalar é um ambiente dentro da ambulância. É um ambiente, o atendimento, os primeiros atendimentos realizados no paciente fora do ambiente hospitalar. Aí eu falo pré-hospitalar, ok? E as feridas, né, são aquelas produzidas por instrumentos cortantes, lógico, né, bisturi, faca, tesoura, qualquer outro tipo de pérfuro cortante, lâminas, né, e assim por diante. Geralmente são fechadas por suturas, lógico, né? A maioria das feridas são fechadas por fios absorvíveis e por fios não absorvíveis. É interessante porque a gente vai ver na outra disciplina a importância de ter fios absorvíveis, que são fios que estão por dentro do nosso organismo, que eles serão degradados, eles serão absorvidos pelo próprio organismo, pelas nossas próprias enzimas, desculpa. E nós temos fios não absorvíveis, né, que são fios que eles são retirados pela enfermagem. Fios que parecem na pele, fios que parecem no braço, no antebraço, né, que a gente vai tirar. Quem aí já não tirou um fio de sutura? Né? Quem aí nunca tirou uma sutura? É simples, é fácil explicar o procedimento para o paciente, vai dar uma sensibilidadezinha, né? A gente puxa, corta, né? Apareceu ali aquela voltinha, a gente vem por baixo, corta, tira com a pinça e aí sem problema algum para o paciente, né? E aí, gente, as feridas, né, como eu já falei, são de várias formas possíveis. As feridas contusas são aquelas que geralmente são caracterizadas por partes moles, como abdômen, né, órgãos de uma forma geral, que pode causar hemorragias, que pode causar também edema, né? Então, são partes mais sensíveis que pode danificar o corpo humano, e aí essas feridas elas podem agravar a qualidade de vida do paciente, levando a ele, por exemplo, a hemorragia interna. Às vezes, num acidente automobilístico, né, às vezes num acidente de carro, de moto, de bicicleta, de chá, de que for, a ideia é que aquele que está sangrando mais é aquele que precisa de atendimento. E aquele que está sangrando menos é aquele que precisa de menos atendimento. Às vezes é ao contrário. O que está sangrando mais, porque rompeu endotélio, rompeu pequenos vasos e está sangrando em grande quantidade. Aquele quietinho que está sentado na cadeira de roda, ou no banco, ou na maca, que está sentindo uma forte dor abdominal, ou uma discreta dor abdominal, é o que precisa ser atendido primeiro. E ninguém dá importância para ele. Ele pode estar com as partes moles, por exemplo, fígado, intestino, rins, pâncreas, baço, rompido, apresentando uma hemorragia interna, né?
ninguém deu valor para ele, ninguém está dando importância para ele. Ah, vamos fazer uma dipirona, vamos fazer um Nalzedron, vamos fazer um Baralgin, né, para melhorar a dor dele. E aí a gente leva ele para ultrassom, vamos fazer uma ultrassom dele para ver como é que ele tá, porque esse aqui tá sangrando demais, a gente precisa suturar ele. Então, ou seja, às vezes a gente vai muito pela emoção e não vai pela razão, né? Ou seja, qual que deveria ser atendido primeiro? Aquele que estava sentado sem nenhum tipo de sangramento e com dor abdominal. Esse com certeza vai morrer. Esse com certeza não vai sobreviver, porque a gente não deu valor para a queixa principal dele. Agora, aquele que sofreu um corte no supercílio, um corte na região frontal, occipital, na região temporal aqui das têmporas, que a gente chama de têmporas, anatomicamente falando, isso aqui chama têmporas, a gente vai ficar todo mundo em cima dele preocupado com aquele sangramento. E na verdade é 2, 3 pontos que vai acabar o problema dele, não tem nada demais, fez a radiografia, fez tomografia, tranquilo, daqui meia hora vai embora para casa. E aquele outro já foi para a pedra, né? Foi a óbito por causa de hemorragia interna. Infelizmente não são todos os casos que acontecem isso, mas isso são exemplos que a gente traz para vocês para perceber como que a gente tem que ter o olhar clínico, um olhar holístico, céfalo-caudal, ver o paciente como um todo e também sempre, gente, preservar a queixa do paciente, sempre colher, sempre valorizar essa queixa principal que ele tem com ela e assim não ter nenhum problema do atendimento, né? Então, falar de feridas, né, a gente tem vários tipos de condições, como eu já falei para vocês, limpas, sujas, contaminadas, só contaminadas, só limpas, só suja. Então, Então a gente vai ver isso daí para vocês, tá? Com mais detalhes, ok? Pessoal, olha só, para ficar mais claro e coerente naquilo que eu estou passando para vocês, quando eu falo de ferida limpa, é uma ferida que não tem nenhum tipo de sinais flogísticos. O que seriam esses sinais flogísticos? Dor, rubor, calor e alteração da função celular. Quando eu não tenho dor, rubor, vermelho, calor, quente, alteração da função celular, né, e edema aumentado de tamanho, eu não tenho sinais de infecção, eu não tenho sinais de inflamação daquela ferida cirúrgica. A ferida cirúrgica, ela tem que estar o quê? Limpa. Ela tem que estar com sinais flogísticos. O que são esses sinais flogísticos? Esses sinais flogísticos, ela tem que estar com sinais de granulação. O que são esses sinais de granulação? São sinais oriundos do tecido conjuntivo que vai fazer com que haja formação de brotos. Esses brotos vão formar através das células que eu chamo de fibroblastos. Então, a responsabilidade da restauração daquela ferida cirúrgica que precisa ser fechada, né, ou aquela ferida, né, seja uma escara, né, uma úlcera por pressão, seja uma lesão venosa, seja, né, como a gente falou aqui, áreas que foram agredidas por pérfuro cortantes, né, por acidentes automobilísticos, como escoriações, lacerações, dilacerações, eu preciso de fibroblastos. Os fibroblastos são células responsáveis para formar o tecido de granulação. Sem os fibroblastos, eu não tenho tecido de granulação. E o tecido de granulação ele é importante para fechar as feridas que eu preciso. Por isso que eu falei que na resposta metabólica, o processo da cicatrização vai depender da resposta metabólica. É obeso? É diabético? A pessoa ela tem algum problema renal, ela tem diminuição de células de defesa, imunidade baixa, que atrapalha da cicatrização, diminuição, né, que a gente viu lá no estado da nutrição / cirurgia, ácido ascórbico, presença aí no caso de vitamina C, que é importante no processo de cicatrização. Então, feridas limpas basicamente seriam isso. E feridas sujas? Feridas sujas podem ser feridas provenientes de acidentes automobilísticos,
que chegam para nós no hospital, no bloco cirúrgico, com mato, com barro, com algum tipo de corpo estranho, como a gente falou aqui, pedaço de madeira, lata, qualquer coisa que está entrando no organismo do paciente. E feridas contaminadas, né? São aquelas feridas contaminadas por exudato. O que são exudatos? São pus, secreção purulenta. Uma ferida que pode ser purulenta, uma ferida que pode estar contaminada, uma ferida que pode estar com exudato, é o apêndice. Que no processo de inflamação eu vou chamar de quê? De apendicite. Ele vai ter o problema do processo de inflamação. Ok? E aí a gente tem o grau de contaminação das feridas, como eu já falei para vocês. Feridas limpas, né? São cirurgicamente não infectadas, em que não há inflamação, né? Feridas, por exemplo, da cirurgia plástica, né? Implante de silicone, implante, como que eu posso dizer? Lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia, né? Blefaroplastia, septoplastia. Toda cirurgia plástica é cirurgia limpa. Como eu falei para vocês, são cirurgias que não têm presença de sinais flogísticos, dor, rubor, calor, edema e alteração da função celular. Se tiver esses sinais, não é ferida limpa. É uma ferida infectada, é uma ferida contaminada. E ferida suja, preste atenção. Ferida suja é quando ela vem com algum corpo estranho presente naquela lesão, né? E dentro do bloco cirúrgico vai ser feita a incisão, porque eu preciso abrir o paciente enquanto médico para fazer o processo invasivo, né? Para retirar um apêndice que está inflamado, para retirar, né, uma vesícula que está inflamada, para retirar um baço que está rompido pelo acidente automobilístico, né? Retirada de um pulmão, que eu chamo de pneumonectomia, né? Faz uma ressecção de uma costela, né? Faz a retirada de uma costela primeiro, para retirada desse pulmão, seja ele por tumor, né? Tuberculose, que já comprometeu a grande parte daquele pulmão, ou pequena parte do pulmão, que eu chamo de lobectomia. A pequena parte da retirada do pulmão eu chamo de lobectomia. E a retirada total do pulmão eu chamo de pneumonectomia. Ok? Vocês viram isso comigo. Retirada, toda palavra, preste atenção, toda palavra terminada em ectomia é retirada, tá? Vamos lá então. E aí nós temos as feridas, né, por contaminadas, que inclui feridas acidentais, recentes e abertas, e cirurgias com quebras importantes da técnica séptica ou extravasamento. É quando o paciente, né, quando eu acabei de ler agora, ele vai para o centro cirúrgico com uma ferida, ele vai para o centro cirúrgico com um acidente automobilístico. Então isso é chamado de ferida o quê? Contaminada, que inclui a quebra da limpeza daquela lesão. Porque quando o paciente está internado, ele vai fazer uma cirurgia, é um processo. Quando ele dá entrada no hospital para fazer uma cirurgia, que sofreu um acidente automobilístico, seja por uma fratura exposta, rompimento de baço, vazamento por fratura fechada, por transfixação de artéria femoral, é outro processo, é outra fase. Ele dá entrada com uma lesão contaminada, diferente daqueles que está no hospital, que faz a cirurgia e que posteriormente pode ter uma lesão contaminada por um material mal esterilizado, por um material contaminado, por erros no processo do curativo. Existe essa diferença. Paciente que deu entrada no hospital portando uma ferida já contaminada, por quê? Por causa dos acidentes. E a pessoa que está internada, ela vai fazer uma cirurgia e esta ferida ela pode se tornar de limpa para limpa contaminada depois que fez o procedimento. Como eu falei agora, pinças, tesouras,
porta-agulhas, cubarrins, tudo aquilo que for usado na cirurgia e estiver contaminado, então aquela pessoa que estava internada que vai fazer uma cirurgia limpa, ela se torna uma ferida limpa contaminada, né? E aí tem que ver depois com atendimento médico, com antibiótico terapia, porque ela vai apresentar febre, calafrios, dores, e aí tem que ser reavaliado o quadro desse paciente, ok? E aí, gente, falar no processo de cicatrização, nós temos, né, as fases do processo de cicatrização. Nós temos a fase inflamatória, que geralmente o processo inflamatório é uma resposta que a ferida está sendo cicatrizada, não que é aquela inflamação que o exudato não para de sair, que, por exemplo, uma furunculoide, né, uma foliculite, nada disso, tá? Não é isso que a gente está falando, não. Fase inflamatória, respostas vasculares e celulares ocorrem imediatamente quando o tecido é cortado ou traumatizado. Vai ocorrer o que na fase inflamatória? Por isso que colocou o primeiro sentido aqui da questão, né, do processo de cicatrização. Na fase inflamatória vai ocorrer a vasoconstrição. No processo da cicatrização da fase inflamatória vai ocorrer a vasoconstrição, que é o fechamento dos vasos sanguíneos, né? E aí com isso o paciente ele tende a perder menos volume, ele tende a perder menos quantidade de sangue. E na fase proliferativa, nós temos o que? Os fibroblastos, como eu já falei. É na segunda fase que nós temos os fibroblastos. É nessa fase que os fibroblastos eles formam o tecido de granulação, é nessa fase que é proveniente do tecido conjuntivo, é que forma o tecido vermelho, o tecido brilhante, bonito, sem odor, sem sinais de sujeira, sem sinais de exudato, sem sinais de tecido de necrose, né, que a gente não falou. Tecido necrosado, aquele tecido desvitalizado, aquele tecido que não tem mais oxigênio. Ali, gente, teoricamente falando, segundo a literatura, é uma lesão putrefada que vai ter presença de bactérias anaeróbicas. O que são essas bactérias anaeróbicas? Bactérias anaeróbicas é toda e qualquer bactéria que vive em feridas sem presença de oxigênio. Então, uma ferida que não tem oxigênio é uma necrose. Você pode cortar ali aquela ferida que o paciente não sente dor. Aí o enfermeiro vai fazer o que? O debridamento. Ele vai tirar até onde ele pode tirar aquela lesão que tem aquele tecido preto, aquele tecido escuro, aquele tecido com odor fétido, aquele tecido necrótico, aquele chama de necrose. O tecido está necrosado. Tem bactérias ali, professor? Tem. Qual o tipo de bactéria que está presente ali? Anaeróbicas. Bactérias que não necessitam de oxigênio para sobreviverem. Ok? Muito bem. E a terceira fase é a terceira fase que eu chamo a fase de maturação, né? Cerca de 3 semanas após o traumatismo, os fibroblastos começam a deixar a ferida. É nesse processo que começa a fechar os bordos. É nesse processo que começa a ter a cicatrização, por exemplo, por epitelização. O que é uma cicatrização por epitelização? O epitélio é uma cor diferente da minha pele, né? Podemos dizer que a minha pele ela é branca. Então o epitélio, a cor do epitélio é uma cor diferenciada. Por exemplo, essa cor aqui. Essa cor aqui é a cor do epitélio. Então aquela área toda que sofreu lesão e aquela área toda que foi fechada, se ela foi fechada por tecido de epitelização, ela vai ficar mais ou menos dessa cor aqui, rósea. Fica uma cor diferenciada no local onde foi fechada aquela ferida. Isso eu chamo de cicatrização por epitelização. Isso está ocasionando mais na fase de maturação. Então, gente, recapitulando, no processo de cicatrização nós temos 3 fases. Nós temos a fase inflamatória, nós temos a fase proliferativa e a fase de maturação. São as 3 fases importantes que nós temos
no processo de cicatrização, tá? A gente vai continuar, tá? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim, ok? Beleza? Então, pessoal, e dentro dessas fases da cicatrização, né, proliferativa, pela presença de fibroblastos, de maturação, né, depois de 3 semanas o fibroblasto ele sai, né, de cena, podemos dizer assim. Aí vocês podem perguntar, para onde vai os fibroblastos? Eles são o que? Reabsorvidos pelo organismo. O organismo reabsorve ele e cai na corrente sanguínea. Acabou. Né? Se tiver presença de outra lesão, tiver presença de outra ferida e que há necessidade da presença, né, que tem que ter, lógico, a presença dos fibroblastos, que são tecidos, né, importantíssimos, né, que é na fase proliferativa, aí vai ter sim a presença dele através do tecido conjuntivo, que vai formar o tecido de granulação, tá? Tecido de granulação é o tecido vermelho, é o tecido brilhante, é o tecido que eu preciso para fechar uma ferida cirúrgica, ok? E aí, dentre as fases, nós temos também falar sobre o tratamento cirúrgico. A cicatrização, ela pode ser classificada em 3 etapas, né? Cicatrização por primeira intenção, cicatrização por segunda intenção e cicatrização por terceira intenção. Além dessas 3 fases da cicatrização que eu falei para vocês, fase inflamatória, fase proliferativa, fase de maturação, eu tenho as fases subsequentes que vão dar sucesso na cicatrização, que são exemplos de cicatrização. O que eu falei primeiro é o que necessita, é o que acontece no processo da cicatrização. Preste atenção, para depois não ficar com dúvida. O que eu falei primeiro foi o que necessita, o que precisa ser realizado na ferida para que ocorra o processo da cicatrização. Fase de maturação, fase proliferativa, que é uma das mais importantes, que tem a presença do tecido fibroblasto, tecido conjuntivo, que tem o tecido de granulação, e a fase que eu chamo de maturação, que depois de 3 semanas o tecido vai saindo. É regra? Não é. Pode durar 1 mês, pode durar 2 meses, tem ferida que demora 6 meses, tem ferida que demora 1 ano para fechar, tem ferida que demora 2 anos para fechar. Por isso que eu falei das respostas metabólicas, né? A cicatrização, ela vai depender das respostas metabólicas. Eu citei pausadamente todas as respostas metabólicas presentes aqui para vocês, tá? E aí, gente, cicatrização então por primeira intenção. A cicatrização por primeira intenção é uma cicatrização onde eu tenho a união dos bordos, né, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, onde eu não consigo visualizar tecido de granulação, onde eu não consigo visualizar necrose, onde eu não consigo visualizar exudato, onde a ferida está totalmente fechada, sem risco de porta de entrada, sem risco de lesão, e é uma das melhores, ou podemos dizer, é a melhor cicatrização, que eu chamo de cicatrização por primeira intenção. Se eu tenho cicatrização por primeira intenção, turma, eu tenho cicatrização por segunda intenção. O que é uma cicatrização por segunda intenção? É quando entre um ponto e um outro ponto eu tenho uma boquinha. E naquela boquinha está saindo uma aguinha, naquela boquinha está saindo uma secreçãozinha, naquela boquinha está inflamada. Então essa cicatrização eu já consigo visualizar uma carne, podemos dizer assim, uma carninha esponjosa. Professor, por quê? Pode ser feito um ponto longe do outro. Às vezes um ponto longe do outro fez com que abrisse uma boca, e se abrir uma boca é porta de entrada de infecção. Pode ser, como eu falei, respostas metabólicas, que vai dar o processo de cicatrização. É obesidade, o tecido gorduroso, o tecido adiposo, ele não tem aderência ao ponto.
ele não consegue fazer o colabamento dos bordos corretamente. Se ele não faz o colabamento dos bordos corretamente, colabar, colar, unir, né, sintetizar, ficar sim perto um do outro, ele não consegue. O que pode acontecer? Ter porta de entrada. Tendo essa porta de entrada, né, na verdade, cicatrização por primeira intenção é assim. Cicatrização por segunda intenção é assim. Tem uma porta de entrada. E essa porta de entrada faz com que o paciente possa ter micro-organismos patogênicos entrando dentro dessa cicatrização. Então, a cicatrização por segunda intenção já é sinal amarelo para a gente, né? Já é um sinal amarelo de que algo de errado pode estar acontecendo. A gente comunicar o enfermeiro do setor, a gente comunicar o médico, relatar em ata, evoluir o paciente conforme as queixas principais, observar a ferida, observar o odor, as características, a profundidade, a cor dessa ferida, se tem pus, se tem sangue, se tem exudato, que é a mesma coisa que pus, se tem fibrinas, que são aqueles tecidos esbranquiçados que ficam na ferida, né? Então isso tudo tem que ser observado. Quantas vezes por dia pode fazer o curativo? Varia de prescrição para prescrição. Às vezes 2 vezes por dia tem que trocar o curativo. Às vezes 1 vez por dia tem que trocar o curativo. Às vezes 3 vezes por dia tem que trocar o curativo. Isso é sob prescrição médica e também pode ser sob prescrição da enfermeira supervisora, da enfermeira coordenadora do setor. Ok? E aí, para finalizar as fases, nós temos a terceira fase, que é a fase, né, de terceira intenção. É a pior que tem, né? A de primeira intenção, os bordos estão ligados um ao outro, né? A de segunda intenção, eu tenho uma pequena abertura, que é porta de entrada, né? E aí pode entrar micro-organismo patogênico e fazer doença, fazer processo inflamatório, infeccioso, dor, rubor, edema, né? Alteração da função celular. E a terceira fase é quando rompe os pontos. Romper os pontos, o que acontece? Os órgãos podem ficar para fora. Como que chama o termo técnico de romper os pontos? Deiscência. Deiscência é o termo técnico. Como chama o termo para a exposição dos órgãos? Evisceração. Então, só para a gente repetir aqui. Primeira fase da cicatrização, né, que a gente chama de primeira intenção, os pontos unidos um com o outro, não tem presença de sinais flogísticos, não tem presença de infecção, está ótima a cicatrização. Segunda intenção, uma abertura, uma porta de entrada. Eu já falei os vários motivos que pode ocasionar essa porta de entrada. E terceira intenção, o rompimento dos pontos, chamado de deiscência, e com isso alguns órgãos podem sair e serem retirados, ok? Então, primeira intenção, segunda intenção, terceira intenção, né, a gente chama, né, de cicatrização, né, principalmente a primeira por união primária, depois nós temos a segunda intenção por granulação e a terceira por intenção é o rompimento dos pontos. Mais uma vez, a cicatrização melhor que eu preciso é a cicatrização por primeira intenção. E lá na literatura de vocês, gente, está falando sobre alguns fatores que podem aumentar o risco de infecção. Sim, com certeza. Má nutrição, né? Não ter uma dieta correta, não ter ácido ascórbico, não ter ferro, não ter presença de fibras, colágeno, né? Isso tudo para colaborar, para fechar uma ferida. Idade muito tenra. Quanto mais, né, for a idade, mais complicado é o processo da ferida, porque o paciente idoso, ele tem o que eu chamo de quê? De pele glabra. O que é uma pele glabra? É uma pele
sensível, é uma pele que já não tem colágeno, é uma pele que já não tem elastina. Isso pode comprometer a cicatrização do paciente. Obesidade, quando eu falei no processo de respostas metabólicas, a obesidade é um processo de resposta metabólica, porque não vai ter a aderência correta, não vai ter o colabamento correto, vai ter porta de entrada. Doenças crônicas, né? Dentre elas, diabetes, né? As diabetes, elas podem desfavorecer o processo da cicatrização. Diminuição da taxa de imunidade, que também é uma resposta metabólica, né? É um dos processos das respostas metabólicas. Diminuição aí no caso, né, da taxa de sistema imunitário, que eu chamo de células de defesa. E virando aí na página 58 de vocês, da literatura, para que haja controle dessa ferida, o que a enfermagem tem que realizar junto com o apoio da família, junto com o apoio do acompanhante, né? Se for a enfermagem que for cuidar em casa, se for a enfermagem que estiver com esse paciente ainda no hospital. Boa nutrição, né? Não adianta nada tomar um excelente antibiótico caro, né? Um anti-inflamatório caríssimo, né? Fazer um curativo de técnica daqui, se ele não tiver uma dieta correta, que tenha, né, presença aí de ácidos ascórbicos, né, presença de vitamina A, vitamina B1, B2, B6 e B12, que serve para cicatrização, formação de colágeno, para formação da cicatrização, ovo que tem proteína, leite que tem proteína, que serve para ajudar na cicatrização. Boa higiene, lógico, né? Principalmente pessoas que às vezes dependem do PSF para fazer o curativo. De segunda a sexta tem curativo, sábado, domingo e feriado não tem curativo. Evitar esforços, isso vai muito da pessoa idosa. A pessoa idosa não tem paciência de ficar parada, não tem paciência de ficar quieta, não tem paciência de ficar no seu local. Então, às vezes sai, tira a atadura, pisa, anda, né, coça. Então, isso pode também, o que, gente? Interferir, né, como fator no processo de cicatrização. E mudanças de posição, né? Essa questão é importantíssima, porque na mudança de posição a gente vai evitar que essa pessoa tenha úlcera por pressão, principalmente o acamado, né? Aquele que não pode e não consegue, tem a sua deambulação prejudicada por causa do processo, né, da sua patologia. Perfeito? E aí nós temos os fatores que também podem afetar a cicatrização. Nós falamos dos êxitos da cicatrização. O que depende? Quais são os fatores que dependem do processo da cicatrização? Boa nutrição, boa higiene, repouso, se for o caso, evitar esforços e também o que? Mudança de decúbito, até para melhorar o processo respiratório, até para melhorar a condição do paciente e até para evitar processos como pneumonia. E aí a gente tem, né, os fatores que podem também, de uma forma ou de outra, afetar a cicatrização do paciente, que pode colaborar no processo de cicatrização desse paciente. A gente vai falar, eu vou falar pausadamente para vocês sobre cada um, tá? Explicando cada um, né, o que eles podem causar na cicatrização desse paciente, ok? E a gente vai falar agora. E para a gente fechar esse momento, falar dos fatores que afetam a cicatrização. Então eu vou falar sobre cada um deles pausadamente, tá? Vocês prestem atenção, porque isso também é questão de prova, né? A prova de vocês a semana que vem é dia 25, então é importante que vocês peguem comigo. Lógico que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo, né? E eu estou à disposição de vocês. Idade avançada, foi o que eu falei. Quanto mais a idade avançada, pior é. Primeiro, porque o idoso é um idoso impaciente, é um idoso que não tem condições de ficar quieto para fazer o tratamento. Ele tem uma pele sensível, ele tem uma pele glabra, né? Ele não tem colágeno suficiente mais, ele não tem elastina, tudo aquilo que a gente falou sobre fibroblastos,
sobre tecido de maturação, proliferação, tecido, né, de cicatrização, primeira intenção, segunda intenção, terceira intenção, qual que é a melhor cicatrização, ok? Hemorragias, é lógico. Eu preciso de sangue para fechar uma ferida, porque através do hematócrito e através da hemoglobina e das hemácias que levam o oxigênio até as feridas. Mas uma hemorragia pode atrapalhar a cicatrização. Drenagens, né? O dreno está funcionando? Ele continua funcionando? Está drenando? Se não está, tira, porque o dreno é um corpo estranho. Se o dreno é um corpo estranho, quanto mais tempo ele ficar ali e não está mais normofuncionante, vai ser pior para o paciente. Malnutrição, já falamos sobre essa questão, né, do paciente que não tem uma dieta completa, que não tem uma dieta adequada, que falta vitamina, falta proteína, falta ferro, né, vitamina B1, B2, B6, B12, falta colágeno, falta elastina, falta, né, vários outros tipos de fontes, proteicas, que vão estar aí auxiliando no processo da cicatrização desse paciente. Nós temos os anticoagulantes, né? Pode interferir? Pode, né? Eles podem interferir, né? Eles podem afetar a cicatrização quando existe o processo de sangramento, né? Tá sangrando, então, quanto mais sangra aquela ferida, menos fechada ela vai ficar, porque eu não tenho vasoconstrição. Eu tenho vasodilatação, porque os antiagregantes plaquetários, eles tiram as plaquetas, eles tiram as fibrinas, eles tiram os cálcio, eles tiram a cascata de coagulação, que são elementos importantes no processo de vasoconstrição, fechamento de vasos. Só que neste processo aqui, quanto mais o paciente usar anticoagulante, menos vai ser feita uma cicatrização adequada, porque eu vou ter quantidade em excesso de sangue. Eu preciso dele para levar oxigênio para a ferida. Como eu falei, a ferida precisa de oxigênio para ser fechada. Mas eu tenho que entender que o excesso também não faz bem. Na vida da gente, de uma forma total, de uma forma holística, tudo em excesso faz mal, né? Até água em excesso faz mal. Uso de alguns medicamentos, né? Os anticoagulantes seriam um desses, por exemplo, Marevan, né? Varfarina, Clexane, Heparina, né? O ácido acetil salicílico, o Xarelto, né? Que previne trombose venosa profunda, né? O Vasogard, que é o mesmo que o Cilostazol. Então são medicamentos que no processo de cicatrização eles podem atrapalhar, porque eles dilatam a parede dos vasos e evita que a ferida se feche, e com isso a ferida tende a se abrir mais ainda, ok? Depois nós temos também, né, falta de repouso do paciente. Quem que é o artista aí que não faz repouso? É o idoso. O idoso é um paciente teimoso, o idoso é um paciente poliqueixoso, o idoso é um paciente que para ele nada tá bom, né? Então assim, a gente não pode, né, pessoal, generalizar, a gente não pode falar que todos os idosos são assim de forma alguma, mas isso é do próprio idoso, isso é da natureza da pessoa humana, né? Dessa questão de ser poliqueixoso é para chamar atenção, é por carência às vezes, é porque a família não conversa, a família não dá atenção. Então às vezes o técnico de enfermagem é o único que dá atenção para ele naquela casa, porque parece que o técnico de enfermagem que é o integrante da família, porque as pessoas que são da família, pessoal, não dão importância para o idoso, né? Quando você, aluno, for contratado para um home care, for contratado para trabalhar numa casa que tem um paciente doente, acamado, cadeirante, usando andador, vocês perceberão nitidamente isso que eu estou falando. Não estou generalizando, tem famílias e famílias, mas na maioria das vezes é esse contraste que a gente vê dentro da sociedade, né? Essa abrangência de que a família do idoso é quem cuida dele, porque a família biológica mesmo está ali só para pagar o profissional de enfermagem e mais nada.
Presença de corpos estranhos, né? Fazer o curativo de uma forma correta, de uma técnica correta, sem contaminação de luva, sem contaminação de gases, né? Sobra de pomada, nem pensar. Sobra de gases para fazer curativo, um novo curativo, nem pensar. Observar se não tem cabelo nesse curativo. Não falar em cima do curativo quando estiver fazendo um curativo. Isso é importantíssimo. Evitar falação, evitar que outras pessoas coloquem a mão naquele material estéril, né? Então isso é importante para êxito também no processo de cicatrização e pode afetar essa faixa apertada, né? E mal oxigenação tissular é torniquete, né? Então o técnico ele faz uma compressa tão apertada, ele faz uma atadura, né? Faz uma compressa ali, ele faz uma bandagem tão apertada que acaba fazendo daquele curativo um torniquete, que impede aí já a presença do sangue para cicatrizar a ferida, certo? Vasoconstrições, né? Produzidas por hipovolemia, que é diminuição, por perda, né? de sangue, hipo, né? Ou seja, o paciente está perdendo sangue, então, ou seja, ele está com menos presença de sangue no organismo. Esforços decorrentes, né? Fazer esforço, caminhada, academia, natação, tossir, pegar peso, subir escada, fazer qualquer tipo de atividade que não pode ser feita antes que o médico autorize para que esse paciente possa ser feito o seu pós-operatório de uma forma correta. Não pode abaixar, não pode pegar poeira, não pode pegar vento, então não pode pegar insolação, radiação solares, que são aí os radicais livres. Isso tudo, gente, são fatores que vão e podem afetar a cicatrização do paciente, tá? E aí, como a gente já falou, por final de tudo, as infecções, né? Por que tem infecção na ferida? Porque tem porta de entrada, né? O que a gente falou da cicatrização por primeira intenção, por segunda intenção, por terceira intenção? O que tem na primeira intenção, o que tem na segunda intenção, o que tem na terceira intenção? O que eu falei para vocês sobre as respostas metabólicas? O que são as respostas metabólicas? Quais os exemplos de respostas metabólicas que eu tenho para que isso possa interferir no processo de cicatrização de um paciente? Isso tudo foi falado na aula para vocês de uma forma bem sucinta, de uma forma bem holística. Bom, gente, hoje então encerra o nosso conteúdo, hoje encerra a nossa disciplina de enfermagem, assistência cirúrgica, urgência e emergência 1. Quero de uma forma bem particular, de uma forma peculiar, agradecer a participação, a colaboração, todos aqueles que me perguntavam, todos aqueles que questionavam, todos aqueles que estavam, né, ali à frente, buscando, sempre querendo saber, interessado da pergunta, né, uma pergunta mais complexa, uma pergunta menos complexa, né? E agradecer a todos mesmo, né, pela oportunidade de ter sido professor de vocês durante esse período todo, que se Deus quiser, breve nós vamos estar todos juntos para que a gente continue galgando aí até a formação final de vocês. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela colaboração. A nossa prova, como eu falei, ela está marcada para o dia 25/9, então agora a gente só vai se ver no dia, eu vou publicar a prova de vocês no dia 25/9. O que é a matéria da prova, né? Alguém está perguntando o que é a matéria da prova. É só você ver tudo que eu dei no vídeo e tudo que está na apostila, que foi falado na apostila daquilo que eu dei no vídeo. Juntar o que eu falei no vídeo, juntar o que está na apostila, porque o que eu falei e não está na apostila, eu posso e devo cobrar, porque eu expliquei. Ah, não está na apostila, caiu na prova. Caiu na prova, mas eu expliquei. Se eu não tivesse explicado, eu poderia falar. Mas se eu cobrar alguma questão na prova e essa questão não está na apostila, eu tenho direito e eu posso cobrar a hora que eu quiser, porque eu expliquei o assunto. E se o aluno não prestou atenção ou não anotou, eu só lamento. Aí eu só lamento, tá? Muito obrigado a todos, tá? Sucesso na caminhada de vocês,
tá? E dia 25 tá marcado aí a nossa avaliação. Um forte abraço para vocês, saúde, paz, sucesso, tá? E que vocês, né, conquistem todos os seus ideais e seus objetivos, ok? Um abraço fraterno para todos vocês. Muito obrigado.